Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Otto Alencar, chamará o presidente do Banco Central, Campos Neto, a prestar esclarecimentos na casa. A apuração é da âncora Daniela Lima e vamos a Brasília com a repórter Tainá Falcão. Oi, Tainá. Na Câmara, o requerimento de urgência para convidar o Campos Neto já foi assinado pelos líderes do PT? Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite para você e para todos. Sim, tem a aderência das lideranças do PT que ainda na Câmara dos Deputados estão em busca dos partidos mais moderados que compõem a base do governo neste momento, tentando também atrair o centrão de Arthur Lira. Arthur Lira que mais cedo reafirmou apoio à autonomia do Banco Central numa fala, num evento no Paraná. Eu conversei com auxiliares do presidente da Câmara dos Deputados se ele levaria adiante ou não a votação desse requerimento e, por hora, a indicação é por diálogo, por ouvir o que as lideranças têm a dizer e assim decidir qual será o posicionamento que o presidente da Câmara tomará sobre se levar ou não adiante o que o PT quer e pressiona, né, Felipe? A gente tem ouvido bastante aqui essa semana as lideranças de todos os partidos. Eu conversei com lideranças do PT durante a semana e há várias leituras sendo colocadas à mesa. Posso citar para você que a curto prazo, muitos falam que essas falas recorrentes do presidente Lula tem sim a ver com as escolhas dos diretores do Banco Central, que vão deixar os cargos no próximo dia 28. Há um entendimento dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, por alguns, de que Lula quer indicar um nome mais, um perfil mais próximo ao que pensa o Partido dos Trabalhadores e, portanto, menos pró-mercado, né? Tirando de cena aquela costura que estava sendo feita anteriormente entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Roberto Campos Neto, do Banco Central. Agora eu trago para vocês o que disse em detalhes o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a autonomia do Banco Central. Eu tenho a escuta, a tendência do que a maioria do plenário pensa que seria, com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá, né? O Banco Central independente, ela é uma marca mundial, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Aí a declaração do Arthur Lira, presidente da Câmara, que eu citei também na abertura. Raquel Landim, boa noite, começo por você. A gente percebe que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco fazem um papel ali de amortecedores nesse momento, mas o que estaria por trás disso também? Felipe, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco foram reeleitos com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva, mas eles eram, respectivamente, o presidente da Câmara e o presidente do Senado quanto à autonomia do Banco Central foi aprovada. É um projeto que é caro para eles, que foi importante, que foi aprovado por mas por um Congresso Nacional que já tinha esses líderes, já tinha esse perfil. O que eu acho que está por trás disso é um recado muito claro dos dois líderes do Congresso Nacional para o presidente Lula e principalmente para uma ala do PT que está incentivando muito esse debate de uma forma muito ardente, que, olha, não adianta, a gente não vai retroceder na autonomia do Banco Central. Fiquem atentos aos nomes que vocês vão mandar para cá para futuros diretores do Banco Central, porque nós vamos avaliar com cuidado. O setor privado aqui está olhando com muita cautela, está conversando com Brasília, porque tudo isso, como a gente já vem discutindo, tem muito impacto no preço, tem impacto nos juros futuros, tem impacto no câmbio, não é um nós contra eles sem consequência. Então, Lira e Pacheco estão tentando traçar os limites e estão dizendo muito claramente, não votaremos o que eles consideram um retrocesso. Então, a gente pode perceber, né, que tanto Lula quanto a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que acaba de dar uma entrevista para o 360, eles falam muito, reclamam muito, mas não tem uma atitude concreta de, então, mandar para o Congresso Nacional um projeto que altere a autonomia do Banco Central. E por que não fazem isso? Porque não vai passar. Felipe Pena, bem-vindo mais uma vez ao Arena. Já jogo essa para você. Por que
A Raquel deu a resposta, né? Porque acredita que não vai passar, quer dizer, por que o Lula não apresenta um projeto concreto? Mas a questão é que fica toda essa beligerância no debate público, todo esse nós contra eles. É claro que o Roberto Campos Neto ele deu margem ali, com reunião com bolsonaristas, foto no WhatsApp, mas também houve aumento ali da taxa Selic ao longo do governo Bolsonaro. E agora você tem essa postura dele que gerou muitos ruídos desde aquele comunicado em que ele disse que não baixaria os juros. Por que o PT insiste em atacar a gestão do Campos Neto no Banco Central? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu acho que são duas coisas diferentes que eu queria tratar. A primeira é provocada por você e acho que você já deu a resposta também, né? De certa forma, claro que houve um erro político do Campos Neto ao proferir essas declarações. E me causa uma certa estranheza que já em fevereiro se faça uma projeção para a taxa de juros para o ano todo, né? Talvez fosse em junho, julho, mas em fevereiro. E, claro, aquelas imagens lá do grupo de WhatsApp em que ele fazia parte do ministro de Bolsonaro criou um ruído institucional com a presidência da República. Mas veja, Felipe, eu não vejo por que tanta celeuma com relação ao debate sobre a taxa de juros, que realmente é exorbitante no Brasil. Não dá para suportar 13,75. Eu trouxe até alguns números aqui que eu vou citar depois, mas eu me lembro que no primeiro governo Lula, a gente teve, no primeiro e no segundo, a gente teve um presidente do Banco Central durante 8 anos, que foi o Henrique Meirelles. E diariamente, ou quase diariamente pelo menos, o vice-presidente da República, o José Alencar, criticava a taxa de juros no país. E nem por isso o presidente, que na época não tinha autonomia, não havia autonomia do presidente do Banco Central, caiu. O Lula não mudou o Henrique Meirelles, apesar das críticas do seu principal parceiro, que era o vice-presidente da República. E isso criava um bom debate dentro do governo. E eu acho que esse debate tem que continuar. A gente não pode tratar a discussão sobre a taxa de juros como um tabu, pensando em especulação, vai aumentar os juros futuros. Eu acho que isso não pode acontecer, tem que se discutir sim. Vou dar só alguns exemplos. A Índia, por exemplo, só para ficar nos BRICS, a Índia tem juros de 6,25% ao ano, com uma inflação de 6,77%. A África do Sul, juros de 7,40% com inflação de 7,60%. Nem vou citar a Rússia, porque a Rússia está em guerra, mas a Rússia tem, se eu não me engano, 7,5% de juros para uma inflação que está lá em cima, né? Já passou dos 12%, mas está no meio de uma guerra. Será que realmente esse remédio, para usar a velha máxima que se usava lá no primeiro governo Lula, será que o remédio não está numa dosagem que mata o doente? 13,75 dá um juro real de 8%. Quem consegue crédito com isso? O custo é muito alto. Então, é importante esse debate. É claro que a gente sabe que a inflação ainda não está sob controle, mas repare, a gente saiu hoje ou ontem, 0,53% em janeiro. A inflação grande? É uma inflação grande, sim. Mas se a gente comparar com dezembro foi 0,62%. Se a gente comparar com janeiro de 22, foi 0,57%. Se a gente pegar a inflação em janeiro dos 3 anos anteriores, em 21 foi 1,02, em 22, 1,11 e agora 0,59. Estou falando de inflação dos alimentos, que é que pressiona mais a classe pobre. Então, a gente precisa botar esses números na mesa e discutir realmente a taxa de juros. Não se precisa questionar a autonomia do Banco Central. Nisso eu estou de acordo. Agora, a discussão sobre os juros, ela é necessária, ela é vital. A gente não pode interditar a discussão só porque a gente tem o medo da taxa futura ou tem o medo de trazer para o debate a autonomia. Não vai acontecer a quebra de autonomia. A autonomia não vai cair no Congresso, a gente já sabe disso. Agora, a discussão não pode ser interditada. Pelos números que eu dei aqui, acho que poderia, inclusive, cair a taxa de juros. Não sou eu quem decido, é o Banco Central que é autônomo. Agora, por que a sociedade não pode discutir isso? Posso só fazer uma observação? Essa comparação com o vice-presidente José de Alencar, lá em 2003, ela não cabe, porque vice-presidente, e todo o meu respeito ao ex-vice-presidente José de Alencar, que nem está mais entre nós, ele não tem poder. Agora nós estamos falando do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um enorme poder e uma enorme força no governo. Quando ele levanta o debate, quando ele se coloca de uma forma agressiva, colocando o presidente do Banco Central como um inimigo,
né? E quando vem outras figuras do governo fazendo isso, você não está simplesmente debatendo a taxa de juros, você está colocando em xeque um órgão do governo que teve a autonomia decretada pelo Congresso Nacional há pouco tempo. Esse é o primeiro teste que o Brasil, nosso país, tem com esse tipo de instituição. É o primeiro presidente que convive com um Banco Central autônomo. Então, nós não estamos falando assim de um simples debate. E é um debate que tem... A gente pode discutir academicamente na sociedade, mas quando vem de uma autoridade como Lula, ele tem custos muito sérios para o país, quando ele vem neste tom. Hoje, por exemplo, foram mais 25 pontos de alta para os juros futuros. Então, assim, somando com o que já vem durante toda essa semana, a gente conseguiu um aumento muito expressivo nas taxas de juros de longo prazo, que tá, na verdade, encarecendo os empréstimos para os empresários e para quem quer investir. Só hoje o dólar subiu 1,4%. É mais inflação para o brasileiro. Esse debate não está sendo feito da maneira saudável. Ele está sendo feito de uma maneira agressiva. Ele não se tornou um debate econômico, ele é um debate político em busca de um culpado. Exato, Felipe. Posso só colocar aqui também, Pena? Só brevemente, Pena, que eu vou também engajar com o que você falou. Eu acho perfeita a discussão sobre a taxa de juros. Será que está alta? Será que está baixa? Quem dera a gente estivesse num cenário público em que até as lideranças políticas estivessem estimulando isso. Mas eles não estão fazendo isso. Eles estão acusando, a gente viu a Gleisi Hoffmann falando agora, está acusando o Banco Central de estar sabotando o governo. Isso não promove um debate econômico minimamente mais racional. E é uma narrativa fajuta dela. O Roberto Campos Neto não colocou 13,75% de juros ao ano agora na Selic. Ele colocou em agosto de 22, ou seja, se ele estivesse sabotando algum governo, ele estaria sabotando o governo Bolsonaro, que certamente aquele juros alto ali não foi o que o Bolsonaro queria, não deve ter ajudado na reeleição dele. Então, essa narrativa fajuta, qual o efeito dela? Qual o efeito dela sobre o debate sério econômico que a gente podia estar tendo? Ela é deletéria, ela impede esse debate porque ela polariza a discussão. Qual é o efeito dela na economia, nos índices da economia? Péssima. Raquel acabou de citar, piora aumenta o juro de longo prazo, piora a nossa taxa de câmbio, contribui, portanto, com a inflação. Nesse debate, agora a gente vê os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados entrando, finalmente, com uma voz de mais pé no chão, de mais razoabilidade, de dizer este assunto não passará pelo Congresso. Isso, para mim, essa postura dos dois foi muito positiva, porque, primeiro, acho que mostra com muita clareza, né? Embora o Lula tenha apoiado a reeleição dos dois, eles não estão ali a serviço do PT, não. Eles podem impor freios muito eficazes a certas pautas do Executivo. E o segundo ponto, bota um grau de realidade. O Lula está falando isso, a Gleisi está falando isso, eu vi o Boulos discursando sobre isso. Não vai mudar. É um teatro, é uma falação. Infelizmente, não é uma falação puramente estéril que não gera nada. É uma falação e um teatro que geram efeitos deletérios para o Brasil. Quanto a Roberto Campos Neto, por fim, vamos ver. Hoje ele vai dar, parece uma entrevista. Vamos ver se ele não joga mais gasolina nessa fogueira. Espero que não. E o Lula, como presidente da República, ele também colocou em xeque a própria autonomia, a própria independência do Banco Central. Quer dizer, não foi simplesmente um debate específico sobre a alta de juros. E só para registrar mais uma informação, todos vão ter a palavra novamente. Saiu uma matéria no site da CNN, eu indico aí a quem quiser. Briga de Lula com BC ecoa no exterior e é comparada à crise da inflação turca. Ela fala de um relatório da Capital Economics, consultoria baseada em Londres, no Reino Unido. E a lição da Turquia ao Lula seria a seguinte, que o Banco Central turco foi obrigado a reduzir artificialmente a taxa de juros sob pressão política do presidente autocrático Erdogan, e o resultado foi que o país fechou 2022 com 64,3% de inflação no ano, uma das mais altas do mundo. Então, esse exemplo foi citado aí num relatório internacional. Hélio Beltrão, depois eu vou voltar para o Felipe Pena, mas o seu primeiro comentário. Felipe, a primeira coisa é que a autonomia que se está falando legal do Banco Central é simplesmente um fôlego de 2 anos para o atual presidente do Banco Central. Mas quando a gente fala de autonomia, a gente quer dizer, no fundo, olha, não está correto que os políticos, e principalmente que o presidente da República, tome a definição de taxa de juros, né? Tome a máquina de dinheiro do Banco Central. Isso que a gente quer dizer quando a gente está falando de autonomia do Banco Central. Então, eu acho que não é tão importante para o Lula
essa coisa passar no Congresso ou não, esse fôlego de 2 anos. O que ele quer é tomar essa impressora. E para isso ele está fazendo bullying, como eu já falei aqui várias vezes. É bullying. Agora passou de bullying para operação frita presidente do Banco Central, né? Ele soprou o apito de cachorros há 2, 3 dias, veio a alcateia inteira, né? Porque lobo também escuta o mesmo apito. E estão aí, todos na mesma operação de fazer bullying contra o Banco Central, contra o presidente do Banco Central, todos em uníssono, né? Esse emparedamento do Banco Central para tomar o direcionamento das taxas de juros do Banco Central. O histórico do Lula, Felipe e pessoal, é esse. A primeira experiência de autonomia que a gente teve no Brasil, se eu não me engano, foi na CVM, na passagem do Fernando Henrique para o Lula. O Cantidiano era presidente da CVM, foi nomeado 6 meses antes da eleição, e tinha um mandato de 5 anos, que ia de 2002 até 2007. Assumiu o Lula, a primeira coisa que começaram a fazer foi o bullying, foi essa operação fritar. E aí veio o Guxiquem, nomeou 2 diretores para diretoria colegiada da CVM, o Cantidiano não topou, brigou, e aí a operação frita, presidente, no caso da CVM, continuou até ele pedir demissão. Ele ficou um pouquinho mais de tempo, início de 2004. Ou seja, esse é o método PT. O Lula falou no outro dia, eu não preciso pedir licença para governar. Foi ontem, se eu não me engano. Eu não preciso. O que ele quer dizer de novo é isso. Ele não quer cumprir as regras, ele não quer cumprir as instituições, não quer permitir que as instituições façam o seu papel institucional, e o Banco Central, mal ou bem, com erros e acertos, nos legou até hoje uma inflação razoavelmente baixa comparado com o nosso histórico. Ele não quer cumprir isso, ele acha isso uma bobagem, deixa que eu falo sobre juros, eu sempre fiz o melhor para o Brasil, o povo. É esse discurso demagogo para tomar as rédeas da taxa de juros sem entender as consequências que foram citadas aqui por Joel, pela Raquel, as consequências extremamente negativas que levam justamente ao contrário do que ele quer. Ele está fazendo tudo isso e ele vai conseguir um cenário do Erdogan, da Turquia, que tem uma taxa de juros abaixo da inflação 80% ao ano, estilo Argentina, perdeu o controle da economia. É isso que ele está convidando. Não podemos aceitar. Felipe Pena, os seus contrapontos agora. Eu só queria refletir sobre a seguinte questão. Se o Lula não tivesse levantado esse debate, a gente estaria discutindo a taxa de juros. Porque eu preciso lembrar que foi o Roberto Campos quem antecipou as suas reflexões e a própria ata do Copom, dizendo que não baixaria juros até o final do ano. E aí acho que o Lula subiu o tom. Mas, de novo, se ele não tivesse subido o tom, a gente estaria agora no programa falando sobre taxa de juros, e aí cabe a discussão. Eu comparei com o Zé de Alencar, porque havia uma discussão sadia naquele tempo e nunca o Henrique Meirelles correu o risco de sair da presidência do Banco Central por isso, mesmo não havendo a autonomia. E hoje a gente precisa discutir, será que com a inflação atual em 12 meses que a gente tem, que é de 5,77% e que vem de um mês para o outro numa descendente, apesar de ainda estar alta, claro, a gente precisa realmente manter os juros nesse patamar? Será que realmente a gente tem que continuar nessa dinâmica de juros futuros, de especulação? Ou será que a gente pode discutir um pouco melhor essas circunstâncias que nos trouxeram até essa taxa de 13,75? Aí, concordo com o Joel, ela já estava assim em agosto, mas será que já não passou da hora de ela começar a regredir? E é claro que se mantém a autonomia do Banco Central e é o Campos Neto e o Copom que vão decidir isso. Mas a sociedade civil precisa ter a liberdade para discutir essa questão. E o Lula jogou isso no debate. Eu realmente acho muito pouco provável que nós aqui no programa, por exemplo, estivéssemos discutindo isso se o Lula não tivesse trazido esse tema para o debate. E aí a gente precisa realmente tentar entender, será que vale a pena aquela pessoa que está lá pagando a prestação de uma geladeira, tentando comprar alguma coisa a prazo, que está pagando um juro exorbitante, a economia que não está crescendo, esse remédio não é muito amargo para a inflação, para a doença, que de certa forma já vem sendo controlada há algum tempo? Essas são as minhas questões, Felipe, e acho realmente que não haveria esse debate se o Lula não tivesse trazido ele ao tema. Raquel. Felipe Pena, desculpa a insistência. Tem sempre que dizer os dois, né, Raquel? Desculpa a insistência, mas lá em 2003 não tínhamos um Banco Central autônomo e o José de Alencar não tinha qualquer
qualquer influência se o Meirelles seria mantido ou demitido do cargo. O que ele falava não fazia preço no mercado, não mexia na taxa de juros de longo prazo, não mexia no câmbio. Naquele momento, o Lula dava todo o respaldo a Henrique Meirelles. E isso ajudou muito a estabilizar a economia brasileira e ajudou muito no que a gente pode chamar de sucesso dos primeiros anos do primeiro mandato de Lula. Foi ali que ele construiu as bases mais sólidas do seu governo, que depois levou a um primeiro mandato bastante positivo, que leva ele a uma reeleição. Assim, isso é um ponto. Posso fazer uma observação? Só um minutinho, eu termino meu argumento e já te dou a palavra. A segunda questão, por que a gente não estava discutindo taxa de juros desta forma antes do presidente Lula levantar todo esse debate? Porque o Brasil tinha feito o dever de casa dele e lá atrás tinha começado a subir os juros antes de todos os outros países. Nós temos um aperto monetário hoje no mundo, porque o mundo viveu um processo inflacionário muito grande. Então, o Brasil já está com essa taxa de juros estável desde agosto do ano passado. Agora, a gente tem vários países no mundo terminando esse aperto monetário e o Brasil ainda, infelizmente, ainda está com uma inflação rodando muito alto. Ao contrário do que diz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o nosso risco fiscal existe. Né? O pacote fiscal colocado pelo ministro Fernando Haddad é um alento, mas ainda não foi executado. Né? O governo precisa dar sinais mais claros, precisa aprovar as medidas no Congresso e o arcabouço fiscal precisa estar em mãos para a gente ter uma sinalização de uma estabilização da dívida pública, para aí sim a gente ter o arcabouço, né, o arcabouço fiscal colocado, a inflação dando sinais de que está mais estabilizada. Hoje, por exemplo, no IPCA do IBGE, os serviços estavam rodando a uma taxa, rodando a gente diz, né, estão subindo a 7%. Passagem aérea, restaurante, 7% é muita coisa. Ainda é uma inflação muito alta. Então, diversos economistas que você conversa, que acompanham isso há bastante tempo, dizem, olha, agora ainda não é o momento. Daqui a pouco, mais para o final do ano, outubro, novembro, comecinho do ano que vem, quando estiver mais claro o cenário fiscal, pode ser que seja. Adianta a gente antecipar esse movimento por um desejo político? Não, a gente está atrapalhando o país. Eu volto a palavra para o Felipe Pena, mas só para avisar, o Hélio quer falar também, a gente vai passar trechos dessa entrevista que a Gleisi Hoffmann deu ao 360 aqui da CNN em instantes, tá? Então vou pedir que vocês sejam rápidos, porque a gente vai permanecer nesse mesmo debate. Diga, Pena. Não, eu só acho que o debate, da forma que a gente está conduzindo, por exemplo, a Raquel falou e falou com muita propriedade, quem sou eu para questionar a Raquel nesse tema. Mas a Raquel mencionou, por exemplo, a inflação das passagens aéreas e outras inflações que pegam classe média e classe alta. Eu me referi aqui à inflação dos alimentos, que na comparação com 2 de janeiro veio pela metade. Ainda é uma inflação alta? Ainda é uma inflação alta, mas não cabe a reflexão agora se realmente os juros precisam permanecer no patamar que estão, se a inflação tem uma retração, mesmo que seja uma retração não tão alta ainda quanto a gente queria. Eu acho que esse debate é salutar, porque me parece, Felipe e Raquel, que a gente também não pode ficar refém de toda essa sistemática de mercado que fala em juros futuros, em taxas futuras. É preciso que a gente discuta isso. E com relação ao teu ponto de que o José de Alencar não tinha poder para demitir o presidente do Banco Central em 2003, isso é verdadeiro. Claro que ele não tinha, ele era o vice-presidente da República. Mas hoje também o presidente da República não tem poder para demitir o presidente do Banco Central porque ele tem autonomia. Então ele leva o tom para trazer o debate. Ele leva o tom para que a gente discuta realmente se esse remédio amargo está na dosagem certa ou se essa dosagem pode diminuir um pouco para que a gente volte a crescer, porque o fator crescimento econômico também é um fator importante. Há outros fatores que devem ser mencionados e pensados dentro da política econômica, e não só esses fatores a que a gente está se referindo. Esse é o ponto que eu trago. Voltando, de novo respondendo a você, Raquel, você tem toda a razão, mas naquela época, ele poderia cair se o presidente da República quisesse. Agora, não. Agora, o presidente do Banco Central tem a sua autonomia. Então, me parece que é uma especulação muito maior daquela que deveria ter.
Agora, Hélio, a outra hipótese seria ficar refém do interesse político do governo? É o que o Lula quer, que o Banco Central seja refém do interesse político do governo. O presidente Lula, ele não aceita autonomia. Ele não pode demitir, mas ele pode fazer como ele fez com o Cantidiano em 2004. Fazer bullying, inclusive cortando orçamento da CVM para forçar a demissão dele. Aliás, Roberto Campos Neto está sendo muito patriota. É difícil de entender, com toda essa pressão, toda essa alcateia berrando de que ele é inimigo do povo, ele ainda está lá. Já é uma coisa que me surpreende. Agora, enquanto o pessoal está olhando, o olho da bola está sendo no Congresso se a autonomia vai mudar ou não, enquanto isso, o Lula já está planejando esses 2 diretores que vão ser alterados agora, dizendo que eles devem ir para lá para se contrapor ao Roberto Campos Neto. Não para cumprir o mandato do Banco Central, não para cumprir a meta de inflação, mas para se contrapor ao... Aliás, falaram, inclusive, que tem que ter o PT. Falou que tem que ter o perfil do André Lara Rezende, que é o cara mais inflacionista que tem aí, defensor da teoria monetária moderna. E a outra operada que eles estão fazendo, enquanto o pessoal está com o olho na bola do Congresso de alterar a autonomia, que não vai alterar, já está operando para que o Conselho Monetário Nacional, que determina a meta de inflação, composto pelo ministro do Planejamento, que é a nossa querida Simone Tebet, o Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já está fazendo um bullying ali para alterar uma meta de inflação para 2023 que já tinha sido determinada há muito tempo. Sobre isso eu tenho informações, mas aí eu não sei se o Felipe quer trazer agora, se você quer chamar a sonora. Deixa eu concluir, a gente vai... Só completando, então quer alterar de 3,25% para 3,5% para esse ano, sei lá o que vai acontecer por ano que vem, gerando uma incerteza e fazendo esse bullying, essa pressão de fora, enquanto o pessoal está preocupado se a autonomia na lei vai preocupar. Ele está querendo que isso se dane, não interessa a autonomia, vamos passar o rolo compressor em cima do Banco Central. E só para registrar que foi entre março de 2021 e agosto de 2022 que o Copom ele elevou 12 vezes seguidas, né, os juros de 2%, a taxa Selic, para 13,75%, que é o patamar atual, portanto, no governo Lula não está num patamar mais alto do que já teve em determinado momento do governo Bolsonaro. Você queria complementar? Só vou explicar esse movimento que o Hélio estava falando sobre o que está acontecendo, que pode vir a acontecer com a meta de inflação. Semana que vem tem reunião do Conselho Monetário Nacional, é o órgão que decide a meta de inflação. Ainda não sabemos se vai ser incluído ou não uma mudança na meta de inflação no Conselho Monetário Nacional. Mas qual é a apuração que eu e Caio Junqueira, nosso analista, fizemos? E é uma apuração até um certo ponto surpreendente. O próprio Roberto Campos Neto trouxe uma sugestão a Fernando Haddad e a Simone Tebet, isso nos disseram fontes do governo federal, para alterar a meta de inflação de 3,25% para 3,5%. A perspectiva dele era você reduzir um pouco a especulação, porque diante da pressão que o PT está fazendo, tão grande, o que ele está imaginando se você fizer um pequeno aumento da meta de inflação, você reduz a especulação no mercado, dá uma acalmada e evita lá na frente que a pressão do PT se renove e depois chega em junho você tem que aumentar a meta de inflação para 4%. Haddad e Simone ouviram, se assustaram um pouco, porque é um movimento arriscado. Quando você mexe na meta de inflação, corre o risco de desancorar as expectativas e você estimular a inflação ainda mais alta na economia. Mas parte do sistema financeiro está, em certa forma, apoiando essa movimentação. Mas ainda não é certeza que isso vai ocorrer. Agora, é um pouco de um exemplo do tamanho da pressão que o Hélio está falando, porque é inesperado que depois que a gente passou pela pandemia, pela guerra da Ucrânia, por toda essa disrupção das cadeias produtivas que justificaria uma mudança da meta de inflação e não o fizemos, assim, não se achou que precisava lá atrás, quando havia, teoricamente, uma razão técnica, agora por motivos políticos, pela pressão política que está sofrendo, o próprio presidente do Banco Central vem com essa ideia para, de qualquer forma, preservar um pouco o mercado da especulação que isso está gerando. Isso, só um comentário. Muito rápido. Isso é o contrário do que o Meirelles fez logo que o Lula assumiu. O Meirelles, para deixar claro que ele não ia ceder, ele aumentou
meio ponto percentual Reduziu. a Selic. Não? Aumentou a Selic. Aumentou a Selic. É, que a gente estava falando da meta, Não, né, de mas inflação. O posicionamento do Meirelles foi, eu vou mostrar que aqui eu vou levar isso a sério. Aumentou em meio ponto percentual e mostrou que não teria negociação. Se é verdade que o Roberto Campos Neto foi ele que iniciou essa conversa, isso para mim é um sinal de fraqueza. Ele está político, né? Ele está bem político.